militantes missionários vão avante, a serviço do reino. Aleluia! A paz do Senhor, povo de Deus! Vamos de novo? Foi só um teste. A paz do Senhor, povo de Deus! Aleluia! Que alegria estar aqui, Crato. A Jesus seja dada toda a honra e toda a glória. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você que chegou até aqui nesta noite para adorarmos juntos ao nome do Senhor. Você que nos assiste ao vivo pelas redes sociais, pela transmissão ao vivo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Olhe para cá. E que possamos nesta noite sermos tocados pelo peso da glória que há de ser manifesta em nosso meio. Quero louvar a Deus pela vida do querido reverendo Adão Santos e a sua digníssima esposa, Bispa Guimara. Quão bom é revê-los, que alegria estar aqui. Deixo os meus cumprimentos aos senhores e me sinto agraciada pelo convite, me sinto agraciada por esta oportunidade. Que não falte o óleo, que não falte o azeite, que não falte o ânimo e que não falte o pão para continuarem esta linda obra missionária. Quero deixar os meus cumprimentos a todos os nossos colegas pregadores e cantores. Sintam-se cumprimentados pela minha pessoa. Meu amigo cantor Miqueias quebra tudo, que quebra tudo mesmo. Que Deus continue abençoando a tua vida. Pastora Nara, como é difícil falar de você. Você é uma bênção de Deus na minha vida. Você é um testemunho vivo, uma portadora de promessa. E eu louvo a Deus pela tua amizade. Que o céu continue te abençoando. Cantora Lauriette, que honra partilhar esta tribuna com a senhora. Que Deus te use com muita glória, com muita graça nesta noite. Você que trouxe Bíblia, abra comigo no livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1, adiante. Êxodo, capítulo de número 3, verso de número 1, adiante. Enquanto você localiza, também não poderia eu deixar de falar aqui dos meus companheiros acrianos que vieram lá do estado do Acre para abençoar a terra do Crato. Que Deus abençoe o pastor Hugo, que Deus abençoe seu obreiro José, que está com ele, pastora Anaele, estes instrumentos de Deus que foram levantados nessa geração, para que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Meu amigo pastor Israel, meu paizão, esteve pregando no domingo com muita graça, com muito poder, já retornou, né? Está em caminho de retorno para o Acre, mas eu sei que assim como ele, muitas das pessoas se farão presente em espírito nesta noite. E eu estendo também aqui para mandar um abraço para o Acre, todos os nossos amigos e familiares que estão nos assistindo ao vivo, a minha mãe, um abraço, os meus pastores, a toda a família Atos do Espírito Santo, evangelista Eduardo, toda a sua família, uma grande parte da Adebras de Madureira, e os nossos intercessores, porque o Senhor sempre levanta Simão Cirineu para caminhar conosco. Que Deus vos abençoe, amigos queridos, e um grande abraço. Você que achou este texto, diga glória a Deus. Vamos então fazer a leitura. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. E veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, diga comigo, e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis. E ele disse: assente, dando glória a Jesus. Josué, por favor, naquela pegada de ontem, sobe junto comigo
prega junto comigo e que o céu também te use nesta noite. Minha amiga cantora Helena Vieira, você já é a cara do Militantes, um vaso precioso de Jesus. Que o Eterno te abençoe. Bem, queridos, nós estamos diante de uma narrativa em que acabamos de fazer menção. Narrativa esta muitíssimo conhecida. Êxodo capítulo de número 3. Ora, livro este escrito pelo profeta Moisés, muito ministrado pelos meus amigos e companheiros pregadores. Mas há uma parte deste livro que ainda assim acalenta a minha alma e me faz perceber os mistérios do Senhor para com o seu povo. Mesmo diante deste livro, poderia eu também dizer que o Êxodo seria o livro dos sinais. Haja vista que Deus fala diversas vezes neste livro com o seu povo, através da teofania, através dos sinais, através dos milagres, através das maravilhas, através do fogo, através do vento, através da água. Há como Deus se manifesta neste livro para falar com o homem. O autor deste livro, Moisés, você o conhece, o maior líder do Antigo Testamento, o maior e mais respeitado dos profetas, Moisés, aquele que foi retirado das águas, Moisés, que outrora usava coroa no Egito, mas agora exercia uma função de pastor de ovelhas no deserto. Ora, a geografia em que Moisés está inserido agora é um sinal de que Deus ainda continua levantando os seus profetas no deserto. Quando nós olhamos para a história de Moisés, nós também percebemos que ela se divide em 3 etapas. E em uma delas, este homem não está com o microfone na mão, ele está com um cajado. E nesta etapa da sua vida, os seus ouvintes são as ovelhas de seu sogro. Moisés vai caminhar de 14 a 16 quilômetros todos os dias. É alguém que conhece muito bem do deserto e dos sinais que o deserto tem. Só que em um determinado momento, quando o texto nos traz o entendimento de que Moisés, ele leva o rebanho para trás do deserto, ele não sabia, bispa Guimarães, que ao pisar ao monte de Deus, a montanha dos midianitas, a sua vida, a sua história mudaria. E eu já tenho uma palavra para liberar sobre os militantes missionários nesta noite. Assim como Moisés não imaginava que do dia para a noite a sua vida mudaria quando pisasse os seus pés naquela geografia, você entrou aqui sem entender que o de repente de Deus pode acontecer a qualquer momento. Moisés, ele vai então se deparar com um sinal. E olhe para cá. Este sinal não foi visto no Egito, nem tampouco na terra dos deuses dos midianitas, mas é no monte em que ele se depara. Você conhece a história, com uma sarça que não para de queimar, com um arbusto que não se consome. E todos nós sabemos, muito é ministrado e é o momento do ápice, é o clímax das nossas pregações, quando levantamos a mão para adorar, quando uma irmã já começa a sentir a língua enrolar, em que o pregador levanta, eu adoro, e começa a dizer, era normal a sarça pegar fogo, mas o que era normal era ela não se consumir. Ah, como é gostoso sentir a presença de Jesus no nosso meio. Só que olhe para cá, eu quero chamar a sua atenção para uma parte que você não percebeu. O comportamento
comportamento de Moisés diante do sinal, a reação de Moisés diante daquela chama. Entra comigo no texto e caminha comigo pelas escrituras sagradas. Moisés está de pé, caminhando pelo deserto, pisando seus pés naquela terra, quando ele percebe aquele arbusto pegando fogo e não consumindo. Era Adonai, era o Eu Sou, era o grande, era Elohim, era El Shaddai, era Jeová. Não, no Egito não havia este Deus, na terra dos midianitas ainda não tínhamos visto esse Deus, mas no Monte Horebe, Deus vai falar com Moisés no meio do fogo. Deus vai falar com Moisés no meio da chama. Deus vai falar com Moisés nas labaredas. Oreba cantorébia. É no meio do fogo que ele se manifesta, o homem. É no meio da teofania que ele se manifesta, o homem. Alguém da minha geração grita que os sinais do passado ficarão na história. Esta jovem pregadora antiquada levanta o volume da voz no crato para dizer: os sinais do passado serão um reflexo do nosso presente. Os sinais do passado serão um reflexo do nosso presente. Quem disse que ele ainda não fala no terremoto? Quem disse que ele deixou de falar no fogo? Quem disse que ele ainda não toma a boca de uma criança em profecia? Quem disse que as línguas cessaram? Quem limita este espírito? Orebaca e a subia. Alguém tem sensibilidade para adorar? Ele chegou nesta noite, Crato, Ceará. Ele já chegou, igreja militante de Cristo. Quem é da guerra já pode pelejar. Deus fala com o homem através daquilo que é taxado como loucura. Escute. Deus fala com o homem através de um terremoto. Deus fala com o homem nas escrituras através de visões. Deus fala com o homem através dos sonhos. E é naquele cenário em que Deus, do meio das labaredas, do meio do fogo, imagine que Moisés tanto poderia se assustar com a visão e poderia passar de largo. Olha para cá. Só que Moisés não despreza o sinal, Bispo Guimara. Moisés não despreza a visão. Deus aparece na sarça como um sinal. Deus aparece numa sarça como uma visão. Deus aparece na sarça em teofania. E entenda algo que o Espírito Santo está gritando no meu ouvido nesta noite: o sinal que assusta também confirma. Ele tanto poderia continuar caminhando, ele teria a escolha de passar de largo, mas o texto nos diz, eu entro nesta noite no coração desta mensagem, quando Moisés olha para a sarça e diz: agora eu me virarei para ver. Agora eu me virarei para ver. Sabe o que Moisés estava dizendo? Eu vou me inclinar para dar crédito ao sinal. Moisés estava olhando para a sarça e dizendo: eu não vou desprezar o sinal. No verso de número 4, isto daqui é enriquecedor para esta mensagem. E vendo o Senhor, vou repetir, e vendo o Senhor que se virava para ver, é que então brada a Deus no meio da sarça. Você não entendeu se não tinha levantado a mão direita e a mão esquerda para dar aquele brado de vitória que o inferno detesta e
que Jesus adora. Ele poderia continuar caminhando, Miqueias. Ele poderia ignorar o sinal, reverendo, mas ele se aproxima. E quando ele se aproxima, Bispa Guimara, é que Deus começa a bradar no meio da sarça. O que é isso? Os escritos rabínicos vão nos dizer que lentamente Moisés se aproxima, e só então, quando Deus vê o seu interesse diante da teofania, é que ele grita: Moisés! Moisés não desprezou o milagre. Moisés não desprezou a visão. Moisés não desprezou aquilo que parecia ilógico e irreal na lógica humana, porque entenda, o Senhor ainda é o mesmo de antes. Ele é eternamente, é o Deus de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, que ainda se manifesta através das loucuras do Evangelho. 1 Coríntios vai nos dizer, através do apóstolo Paulo, que para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Para o mundo é loucura o machado flutuar, mas para nós é poder de Deus. Para o mundo é loucura um ressuscitar ao terceiro dia, mas para nós é poder de Deus. Para o mundo é loucura o paralítico se levantar, o cego enxergar, o mudo começar a falar, o surdo ouvir. Mas para nós, para o Crato, para o Acre, para os ouvintes, é poder de Deus. É o poder de Deus. A minha geração ainda acredita. Não limita o Espírito, rapaz. A mensagem da cruz é loucura, mas para nós é poder de Deus. Ressuscitar um menino morto é loucura, mas para nós é poder de Deus. Uma criança ser tomada no Espírito, o ato profético é loucura, mas para nós é poder de Deus. Alguém que está lá fora critica, nós que estamos aqui em cima adorando e dando lugar nessa terra, mas para nós é poder de Deus. Alguém olha para o Crato durante 11 dias pegando fogo e diz: não tem necessidade de um congresso desse. Para nós é o poder de Deus. Moisés não desprezou a visão. Moisés não desprezou a teofania. Moisés não desprezou o sinal. Mas eu também me lembro nas escrituras sagradas de um jovem menino na casa dos seus 13, 14 anos de idade, em uma época, note, em que a visão não era vista, nem tampouco manifesta. A palavra era muito rara, não ouvia-se a voz, era um momento de silêncio. Mas o jovem Samuel continuava sensível à voz do Senhor. Alô, Samuel, já pode se manifestar no culto. Eu estou falando de um menino que ainda tinha sensibilidade à voz de Deus. Era menino, mas tinha sensibilidade. Era pequeno, mas tinha sensibilidade. Olha pra cá. Era um tempo em que não havia raridades. Era um tempo em que não se viam mais visões como a sarça. Você conhece a história, mas o menino estava dentro do templo, e o texto nos diz que as luzes do templo ainda não haviam se apagado, quando de repente ele ouve uma voz lhe chamando pela madrugada, dizendo: Samuel, Samuel, se levanta. Ele vai até o sacerdote Eli. Ele diz: me chamou, Senhor. Chamei não, Samuel. Volta para a cama, deita e dorme. O menino retorna para a cama. Você já
sabe do texto, ele se deita de novo, mas a voz vem com insistência: "Ô Samuel!" Samuel se levanta, corre até o sacerdote: "Eli, o Senhor me chamou." "Não, Samuel, volta para a cama, menino, pode deitar, pode dormir." Samuel se levanta, corre para a cama de novo, mas pela terceira vez a voz vai continuar dizendo: "Ô Samuel, ô Samuel." É quando ele se levanta pela terceira vez, vai até o sacerdote Eli e diz: "Me chamou, Senhor." Ele olha a cantora Lauriette e diz: "Eu não chamei, mas eu sei quem chamou." "Ô Samuel, volta para a cama, e há de ser que quando a voz falar novamente, diga para o Senhor: fala, Senhor, que o teu servo ouve." O menino vai correndo para a cama de novo, reverendo. Ele vai ouvir uma voz agora, e ele tem a certeza que aquela voz não é a voz do homem, nem tampouco de Eli. De repente, no meio do quarto, naquela madrugada, com as luzes do templo acesa, ele ouve um brado no meio da sua cama dizendo: "Ó Samuel!" O menino se levanta, coloca as duas mãos para cima, olha para o céu e diz: "Fala, Senhor, mas fala, Senhor, fala, que o teu servo te ouve." Tem Samuel na casa? Tem alguém que tem sensibilidade? Alguém no crato já pode ouvir a voz dele? São como de trovões, são como brisa suave. A voz dele está no nosso meio. Assim como Samuel não desprezou o sinal de Deus, assim como Moisés não desprezou a sarça, assim como aquele menino não desprezou o chamado, aquele que estiver ouvindo esta jovem pregadora e dar crédito ao sinal, se prepara, Samuel, porque hoje você será levantado. Você vai viver o sobrenatural de Deus. O Senhor, Ele fala através de profetas. O Senhor, Ele fala através de homens e de mulheres. E eu me lembro no Novo Testamento, em Atos capítulo de número 9, em que Deus vai falar com um homem anônimo, não conhecido, mas o Senhor vai falar com Ananias, no meio de uma visão. O Senhor aparece a Ananias. Faziam 3 dias que Saulo de Tarso estava orando e não comia nada. Quando o Senhor vai aparecer numa visão, que lhe dizia: Ananias, te levanta, vai à rua chamada à direita, na casa de um tal de Judas. Bate na porta, Ananias, porque lá dentro tem um homem chamado Saulo de Tarso, a quem eu irei levantar. Tu colocarás a mão sobre a sua cabeça, ele voltará a enxergar. Tu colocarás a mão sobre a sua cabeça e ele será cheio do Espírito Santo. Quando de repente Ananias vai ouvir nada, parece que eu vejo o temor no seu rosto.
Ele diz: Saulo de Tarso, Senhor, o matador de cristãos, o matador e perseguidor da igreja. E ele diz: Saulo de Tarso. Mas é de Tarso mesmo, Senhor. Ananias, Saulo de Tarso, levanta e vai até a casa. Mas é perigoso. Eu disse: Saulo de Tarso, levanta e vai até a casa. Mas é perseguidor. Eu disse: Saulo de Tarso, levanta e vai até a casa. Porque, Ananias, eu não olho como o homem olha, eu não vejo como o homem vê, nem tampouco levanto como o homem levanta. Para mim, Saulo é vaso escolhido. Para os homens, ele é perseguidor. Para a igreja, ele é matador. Mas para mim é vaso escolhido. Para o mundo, ele é caluniador. Mas para mim, ele é um vaso escolhido. Oh, meu Deus do céu, ele acabou de abrir a minha visão no ginásio para dizer: tem vaso escolhido, tem vaso escolhido. Aqui no Militantes tem vaso escolhido. Em cima do altar tem vaso escolhido. Orebacando rébia, pode até não ter tamanho, mas é vaso escolhido. Não tem bacharel em teologia, mas é vaso escolhido. Não tem jeito nem trajeito, mas é vaso escolhido. Não canta bonito, não prega bonito, nem tem eloquência, mas é vaso escolhido. 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 Explode, Crato, Ceará. Aqui tem vaso escolhido. Ananias não desprezou a visão. Moisés não desprezou o sinal. Ananias não desprezou a visão. Samuel não desprezou o chamado. E eu vejo nos nossos dias de hoje, na nossa igreja contemporânea, o quanto temos deixado de dar crédito aos sinais, o como temos desprezado a voz do Senhor. Nós não temos entendido. Muitas das vezes alguém está falando acerca da palavra dele, mas nós não ouvimos. Ora, ainda assim, no meio deste cenário, eu me lembro de uma mulher no Novo Testamento, a mãe do Salvador, a irmã Maria, está num casamento. Jesus também está, quando de repente alguém grita: Maria, acabou o vinho. Maria se aproxima, Nara, até Jesus, sabendo que ele é o dono do milagre. Quando de repente ela dá um grito: Jesus, meu filho, o vinho acabou. Se não tem vinho, cantora Lauriette, não tem alegria. Se não tem alegria, também não tem casamento. Se não tem casamento, também não tem festa. Na lógica humana tinha cessado, mas Maria, cheia do Espírito Santo, vai olhar para os olhos de Jesus. Eu consigo ver a cena, Leandro. De repente ela olha fixamente. Era um olhar de convicção, Miqueias. Era um olhar de fé, Miqueias. Ela olha para aquele que tinha a palavra para liberar o milagre. Ela olha para aquele que poderia liberar o decreto para o milagre. De repente Maria dá um grito a Jesus e ele diz: o que tenho eu, mulher, contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha para cá. Só que Maria olha para ele, e aquele olhar, cantora Lauriette, no olhar de Maria, cheia de fé, cheia de certeza, de convicção. É quando parece que eu vejo Jesus amolecendo o coração. Num olhar ele dá um sorrisinho. Ela já pega o sinal, Miqueias. Olha para quem estava em volta e diz: façam tudo o que ele mandar. Façam tudo o que ele vos disser. Alguém grita: por que, Maria? Porque quem obedece a palavra, quem não despreza a palavra, também vive milagre. Também vive milagre. Também vive milagre lá fora. Alguém despreza, mas aqui dentro tem portador de milagre. Tem portador de milagre. Uribicandolébria, erabacanchorrébia, ai, osemicaia. Ele está presente neste lugar. Ele já chegou na casa. Quem não despreza a palavra de Jesus, vive milagre. Quem não despreza a instrução do reverendo, vive
Maria não desprezou a voz de Jesus. E eu me lembro que a samaritana não desprezou aquele judeu. Naamã não desprezou o profeta. Naamã não desprezou o ato profético, os sinais. Me recordo nas escrituras de um homem de uma alta patente, chefe do exército da Síria, porém era leproso. Só que Naamã não vai desprezar o ato profético. Parece que eu vejo Eliseu dizendo: tu quer cura? Quero. Tu quer milagre? Quero. Então eu tenho um sinal para ti, Naamã. Desce 7 vezes no Rio Jordão. Se fosse nos dias de hoje, Miqueias estaria cantando, ou o reverendo fazendo um ato profético. Alguém cruzaria os braços, faria um bico e dizia: Deus não está no negócio. Se fosse nos dias de hoje, em que o profeta dissesse: desce 7 vezes no Jordão, o endemoniado cruzaria os braços, faria um bico e dizia: Deus não envergonha ninguém. Mas Naamã não desprezou o ato profético. Vem comigo, Josué. Parece que eu vejo Naamã seguindo a instrução do profeta, indo até o Jordão, arrancando a sua armadura. Ele vai andando para dentro do rio, dá um mergulho, dá 2. A lepra não cessa, vai pela 3ª, pela 4ª, pela 5ª vez e a lepra não cessa. Na 6ª ainda nada havia acontecido, mas na 7ª vez, oh glória, mas na 7ª vez, oh glória, quer cura, Naamã, então desce, quer milagre, Naamã, então desce. Por quê? Porque esta pregadora veio com uma palavra específica para liberar sobre os militantes missionários. Enquanto tu desce tem cura, enquanto tu desce tem milagre, enquanto tu desce tem resposta. Não despreza o ato profético, pelo amor de Deus. Levanta a mão direita e a mão esquerda, porque eu quero profetizar. Leva a cura para casa, leva a cura para o filho, leva a cura para o marido, leva a cura para o hospital, leva lá, visita aquela casa, Naamã, tem cura hoje, tem cura hoje. Orebaia, remanto, quebra, subra. Ele toca no sistema digestivo, ele toca no cardiovascular, ele toca no neurológico, ele toca no osso, ele toca no sangue, ele visita. Hoje tem cura, hoje tem cura, hoje tem cura. Enquanto tu desce tem cura, enquanto tu desce tem milagre, desce. Enquanto tu adora, eleva pra casa, rapaz. Já estou encaminhando. Não despreze os sinais. Paulo disse: não limitem o poder do Espírito nos nossos cultos. Querem calar o Espírito, mas ainda existem remanescentes na terra. Querem cessar os dons, mas eles continuam vivos. Nós ainda acreditamos nas visões, nós ainda acreditamos nas profecias, nós ainda acreditamos na interpretação, no vento, no terremoto, no fogo, no mar que se abre, no cajado que se levanta. Nós acreditamos nos sinais, nós acreditamos que Ele está de pé, nós acreditamos que Ele tem o domínio, que Ele tem o poder, que Ele tem a glória, que Ele tem a graça, a majestade, a autoridade e o domínio. Ele tem a sabedoria
Santo. Ele tem o fogo, ele tem a água, ele tem o vento, o terremoto, ele tem a sarça, tem a visão, tem a profecia, tem a manifestação. Não cessem os dons do Espírito. Nós acreditamos nos sonhos e na teofania. As sarças continuam queimando, as sarças continuam acesas, mas quem se virará para ver? Aqueles que não desprezam os sinais. Já estou encerrando. Enquanto no Egito alguém desprezava os sinais, havia um povo reverendo em uma cidade pequenininha. Vem Josué, Deus vai falar com Moisés, e ele vai dizer: Moisés, diga aos hebreus que à meia-noite eu passarei com meu anjo no Egito e ferirei todos os primogênitos. Mas Moisés, haverá um sinal para o meu povo. Mande os hebreus matarem um cordeiro pascual. Diga a eles para que passem o seu sangue nos umbrais. E este Moisés será o sinal. Quem desprezou o sinal teve que sair de cortejo. Quem desprezou o sinal teve que festejar, mas não em festa, em velório. Quem desprezou o sinal, como diria a minha geração, foi de arrasta para baixo. Só que quem estava com a marca do sangue, quem estava selado com o sangue, o anjo passou por cima e não feriu. O anjo passou por cima e não tocou. O anjo teve que bater em outra porta. Por quê? Porque bateu na porta que tem sangue, Satanás. Bateu na porta de crente selado. Bateu na porta de quem acredita na promessa. Bateu na porta de quem está blindado. Bateu na porta de quem está guardado. Quem ignorou saiu de cortejo, mas enquanto tinha uma casa selada, Miqueias, o anjo não tocou. O anjo não tocou. Olha pra cá, sai pra lá, cortejo, porque o dono da vida acabou de chegar. O dono da vida chegou. 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 Uribicano Rébia, se tá com a marca do sangue, a endemoniada não acaba com teu casamento. Se tá com a marca do sangue, a macumbeira vai ter que morrer. Se tá com a marca do sangue, ninguém toca, ninguém fere, ninguém alcança, ninguém toma. Oreia, elébria, uribicana lábia. Tem alguém marcado? Tem alguém selado? Tem alguém selado? Tem alguém marcado? Então abre a boca, porque quem tem a marca do sangue não é tocado. Não há seta que voe de dia, não há peste que ande na escuridão, não há mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, mas quem tá marcado não atinge, não atinge, não morre, não cai, não desvia, não. Se o teu filho está selado, fica tranquilo, o anjo não toca. Se o teu casamento está selado, fica tranquilo, o anjo não toca. O exército cai, o exército é confundido, o exército é humilhado, mas não toca. Se Deus levantou o ministério, não toca, não toca, não toca, não toca, não toca, não toca, não toca. Se Deus levantou o ministério,
Levante a mão direita e a mão esquerda. Eu profetizo vida. Eu profetizo vida. Leva para casa Crato vida. Leva para casa Juazeiro do Norte vida. Leva para casa Pernambuco vida. Leva para casa Caravana vida. Leva para casa. Você que assiste ao vivo, leva vida. Receba vida na sua casa. Receba vida na sua casa. A tua casa está selada. Deixa a jovem pregadora concluir. Deixa a menina do Acre concluir. Olha para cá. Retornando a Moisés ainda. Eu me lembro de um momento em que os hebreus estavam travando uma batalha. Eu disse uma. Nós conhecemos a história. Os hebreus pelejando contra os amalequitas. Josué está à frente do campo de batalha. Vem, Josué. E a Bíblia nos diz que Moisés, o líder de Israel, estava com as suas mãos estendidas. Mas o texto também nos diz que Moisés cansava as suas mãos. E então elas baixavam. Entra comigo. Mas eu imagino a cena. Quem estava perto para pegar o sinal? Moisés com as mãos levantadas. Os amalequitas caíam em terra. Moisés com as mãos abaixadas. Os hebreus perdiam. E naquele momento estava também Arão e Hur ao seu lado. Moisés levantava uma mão, um hebreu se levantava junto. Moisés abaixava uma mão, um hebreu caía junto. Moisés levantava outra, uma amalequita caía no campo. Moisés e Hur estão olhando, e Arão também para a cena, Miqueias. Quando de repente parece que eu vejo que Hur e Arão pegam o sinal. Ah, meu Deus do céu, você não pegou. Ah, meu Deus do céu, não pegou. Arão está de pé, Nara. Hur também está, a cantora Lauriette. Eles puxam uma pedra para Moisés. E parece que eu vejo Moisés sentado na pedra. A batalha travada. A mão querendo baixar. A batalha pesada. A mão querendo cair. Olha para um lado e diz: eu peguei, tu pegou? Arão olha e diz: eu peguei, tu pegou? Peguei. Moisés, levanta a mão direita só para me ver um negócio. Cai uma amalequita no campo de batalha. Ele baixa, cai um hebreu. Moisés, levanta a mão esquerda só para me ver um negócio. Israel vai ganhando força, pelejando contra os amalequitas. Cai mais dois no arraial. Cai mais dois no campo de batalha. Ah, meu Deus do céu. É quando Arão, é quando Hur, é quando Moisés diz: o mistério está na mão levantada. O sinal está na mão levantada. Enquanto Israel está de mão levantada, ah, meu Deus, tem vitória. Enquanto Israel está de mão levantada, não tem peleja perdida. Enquanto Israel está de mão levantada, só tem vitória. Está na guerra, levanta a mão. Está na peleja, levanta a mão. É quando Arão segura de um lado, é quando segura do outro. E eu quero dizer que enquanto o reverendo estiver de mão levantada nesse ginásio, tem vitória pro Crato Ceará. Tem vitória, tem vitória, tem vitória, tem vitória, tem vitória, tem vitória. Enquanto ele está de mão levantada, cansou, segura Miqueias de um lado, segura a bispa do outro. Mas tem vitória hoje nesse arraial. Tem vitória hoje para esse povo. Tem vitória hoje para o altar. Tem vitória hoje para os cantores. Tem vitória, tem vitória. Fica de pé comigo, tem vitória, tem vitória. Orebacando rébia. Enquanto tu tá de mão levantada, tua casa não cai. Enquanto tu tá mão de levantada, Deus levanta teu ministério. Olha caindo o exército. Olha caindo a malequita. Olha caindo, olha caindo. Ele manda calachuri e calabaia. Enquanto tu adora, enquanto tu adora, enquanto tu adora, levanta a mão. Tem vitória, tem
Receba. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Pegou. Tem vitória, tem vitória, tem vitória, tem vitória, tem vitória. Olha aqui, olha lá atrás, olha no meio. Meu Deus, pegou. Vem. É guerra, é batalha, mas tem alguém marchando aqui nesse arraial. Tem vitória. Gabriel, vem no toque de guerra, vem. Vem no toque de guerra, vem. Vem no toque de guerra, vem. Os militantes missionários do Senhor já estão posicionados no Crato, Ceará. Teve alguém que entrou para adorar. Teve alguém que não desprezou o sinal. Teve alguém que entendeu que a casa está em guerra. O ministério está em guerra. O casamento está em guerra. Mas enquanto ela estiver aqui no ginásio de mão levantada, tem vitória. Tem vitória. Tem vitória. Tem vitória. Orebacando Rébia, eu já encerro. Tem vitória. Deus, eu entrego a tua igreja nas tuas mãos. Eu apresento este povo. Eu apresento este ginásio. Aonde houver, Senhor, um crente em comunhão com teu Espírito. Aonde houver, Senhor, um crente cheio do teu Espírito. Aonde houver, Senhor, um crente de mão levantada guerreando. Sacode ele agora. Enquanto você adora, só quem está em comunhão, abre a boca, 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 abre a boca. Só quem é cheio, só quem está com uma vida santa, abre a boca, 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 abre a boca. Enquanto tu tá de mão levantada, tem vitória no Crato, Ceará. Eu entrego este povo, Senhor, e eu declaro a vitória sobre eles, em nome de Jesus. Os militantes missionários vão avante, a serviço do